Macunaíma Mário de Andrade. Macunaíma, a obra mais representativa de Mário de Andrade, é um dos primeiros romances do modernismo brasileiro, primeira geração modernista, e que apresentam um caráter revolucionário no que tange aos aspectos formais ou temáticos, com linguagem dotada de neologismos e da fala popular. Esta obra é o primeiro romance que pratica os objetivos do movimento antropófago, criado por Oswald de Andrade. Macunaíma é um romance ou novela com o subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Mário de Andrade tentou representar no anti-herói um ataque às desvirtudes nacionais e aprofundou nos defeitos que via no homem brasileiro. Esta obra traz misturas entre o fantástico, o mitológico, o lendário, o histórico e as crenças populares, reelaborando-as através de uma linguagem conforme as perspectivas da geração desbravadora de 1922, abrasileirando a língua, usando neologismos, populismos e regionalismos. O livro foi escrito de 16 a 23 de dezembro de 1927, na Chácara Pio Lourenço, próximo a Araraquara. Esta obra nasceu num ímpeto, embora o autor tenha estudado e sistematizado lendas, frases feitas, superstições, provérbios etc. Inicialmente Mário escreveu 7 cadernos que depois foram reduzidos a 2. A difícil classificação da obra em romance ou novela é outro assunto que merece destaque. O próprio Mário de Andrade afirmou ser seu texto uma rapsódia, uma vez que, tal qual a rapsódia musical, mistura temas livres a músicas populares, com grande variedade de motivos populares. Se considerarmos o sentido antigo da palavra romance, como façanhas de um herói, podemos considerar Macunaíma como romance. Resumo do livro. Macunaíma nasceu numa tribo, localizada na selva amazônica, onde viveu por toda a sua infância. Tem 2 irmãos, Maanape e Jiguê. Macunaíma tem vários defeitos que o diferem dos demais meninos: mentiroso, traidor, preguiçoso, adora falar palavrões. Na juventude, apaixona-se pela Índia Si, a mãe do mato, sendo este seu único amor, que lhe deu um filho, um menino que morre de forma prematura. Com isso, desiludida, se decide morrer e por meio de um cipó ela sobe aos céus, transformando-se em uma estrela. Entretanto, antes ela deixa para Macunaíma o seu amuleto da sorte, a pedra Muiraquitã. Macunaíma perde esse amuleto e descobre que ele foi levado por Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, que morava em São Paulo. Então, o índio e seus irmãos resolvem recuperar a pedra. Portanto, sabiam que teriam que enfrentar o gigante comedor de gente. Chegando em São Paulo, Macunaíma vivencia diversas aventuras na tentativa de recuperar o amuleto. Em seguida, percorre várias regiões do Brasil, enfrentando outras aventuras, até o retorno de Piaimã, que o convida para uma macarronada, intencionado em comer Macunaíma. Porém, o herói mata o gigante e recupera sua pedra. Macunaíma e seus irmãos decidem retornar a Uraricuera, mas, ao chegar, não encontram sua tribo. Os irmãos de Macunaíma morrem no caminho devido à vingança do herói, que enfrenta os dias solitários até que um papagaio aparece e escuta toda a sua história. O herói resolve nadar em um lago para se refrescar e é seduzido pela mãe de água Yara, que o despedaça. Ao sair das águas, sem várias de suas partes, Macunaíma consegue se colar, porém, não consegue encontrar uma perna. Sem ter mais o que fazer na terra, sobe ao céu e vira a constelação da Ursa Maior. A história foi repassada a Mário de Andrade para ele a escrever-se através dos relatos do papagaio, conhecer de toda a história. Estrutura da obra. A ação narrativa é breve, apesar das digressões em demasia. A trajetória do herói é marcada pelas aventuras e atitudes fantásticas que rompem qualquer relação com as tradicionais narrativas e confere à obra um caráter de narrativa realizada por um contador de histórias popular que vai se lembrando de outras histórias que fazem parte do mesmo universo mítico dessa. Portanto, o enredo de Macunaíma é um aglomerado de histórias, lendas, anedotas e crendices que se unem através das digressões do narrador. O foco narrativo predominante está em terceira pessoa, tendo um narrador onisciente, portanto, um profundo conhecedor da mente, da alma e da personalidade das personagens. No epílogo há uma breve mudança de foco narrativo para a primeira pessoa. Quanto ao tempo, a narrativa possui uma indeterminação resultante da linguagem dos contadores de histórias. O espaço é o Brasil, porém contraditoriamente indeterminado.
Embora sejam apresentados estados e cidades, existe um rompimento lógico da noção de espaço com as constantes fugas de Macunaíma. Essa noção de tempo ampla e concomitantemente indeterminada é resultante dos elementos lendários e míticos que acompanham o herói, que tem a capacidade de estar em muitos lugares num lance rápido. Principais temas e problemáticas. Alguns temas importantes da obra são: crítica à linguagem culta dos clássicos, valorização da cultura popular através de mitos, lendas, cantigas, linguajar, crenças, valorização da cultura indígena, presença de elementos vulgares, ironia ao falso protecionismo governamental à cultura, críticas à mania do brasileiro de automedicação, abordagem da realidade nacional, denúncia do consumismo da sociedade industrial. A figura do herói Macunaíma representa de início uma sociedade primitiva e seus valores que conflitam com os da sociedade moderna, mas na luta pelo resgate desses valores primitivos, ele perde sua identidade e volta desprovido de seus valores e carregado dos valores da sociedade colonizadora. A solidão final do herói pode ser entendida como o fim da civilização primitiva. A morte de Macunaíma é também a representação do fim do sonho de manutenção de uma sociedade pura. O herói vira estrela ao enfrentar sua última batalha, fato que reconfigura o mito e recria a ideia de imortalidade do elemento lendário contido na obra. Portanto, é a figuração de que essa matéria se manterá viva através do brilho de uma estrela e sobreviverá nas lendas e crenças do repertório cultural popular. Macunaíma é a análise da obra. O livro Macunaíma, publicado em 1928, é mais um produto do projeto artístico de Mário de Andrade, que era o de mapear a cultura brasileira e dá-la a conhecer ao próprio brasileiro. Partindo da tese de que o Brasil é composto de duas regiões, Norte e Sul, extremamente diferentes entre si, seja na natureza, seja principalmente nos usos e tradições, em Macunaíma o autor tem a ideia de fazer uma experiência aproximando esses dois países, o do Sul, que se europeizava ao valorizar e copiar comportamentos do velho continente, além de já ser uma região com significativo índice de urbanização, e o do Norte, ainda de vida selvagem, primitivo e místico, totalmente desconhecido dos cidadãos do Sul. Para isso, cria o personagem Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, assim definido por encarnar um tipo de indivíduo que, no entender do autor, seria um modelo fiel do jeito de ser do brasileiro, esperto, dissimulado, malandro, mulherengo, inconstante, confuso, preguiçoso, bom e sensível, além de outros atributos. Daí o sem caráter, ou seja, trata-se de um indivíduo ou povo que oferece dificuldade para ser enquadrado num conceito claro e definitivo. Aprenda mais, resumo do livro Macunaíma. Por meio dos deslocamentos geográficos desse personagem, o qual percorre praticamente todo o Brasil, vivendo inúmeras aventuras, no geral, cômicas ou bizarras, o autor aproveita para ir construindo um verdadeiro e grande painel da cultura brasileira. Porém, mais do que permitir a identificação cultural do país, avultam, na história, as enormes diferenças, de todos os tipos, entre os dois Brasis, o que deixa implícita a mensagem de que se trata, efetivamente, de dois países com identidades muito distintas. Mário de Andrade resgata boa parte da mitologia indígena, composta de lendas folclóricas e visões místicas e míticas da Amazônia. Macunaíma tem dois irmãos, Jiguê e Maanape, com os quais compõe a formação étnica brasileira. O protagonista tem a capacidade de metamorfosear-se, transformando-se em homem loiro, ou negro, ou num príncipe lindo, quando queria brincar, ou seja, ter relação sexual com a cunhada, pode, ainda, virar inseto, peixe, pato, conforme seu interesse, de acordo com a circunstância com que se depara. O personagem tem extraordinária capacidade de deslocamento, podendo percorrer o Brasil em poucas horas. Deve-se considerar que, em Macunaíma, há muita simbologia. Esses dons de Macunaíma remetem a algumas capacidades típicas do brasileiro, como a da dissimulação, a de mudança de comportamento, a da agilidade e inclusive a de se recuperar de reveses. Macunaíma é um tipo marginal, verdadeiro anti-herói, até mesmo com alguns aspectos de um fora da lei, já que não se enquadra na sociedade urbana do Sul, a qual já está organizada dentro de um sistema racional, determinado por convenções que visam a manter a estabilidade social. Macunaíma é o oposto disso tudo,
é o contraponto desse tipo de mundo. Em sua mensagem final, Macunaíma diz: não vim ao mundo para ser pedra, e o que é a pedra? Dureza, rigidez, imutabilidade, rotina, disciplina, tudo que Macunaíma não conseguiria ser jamais. Por isso, sem espaço nessa realidade social, ele volta para o mundo de suas origens e termina transformado em estrela, ursa maior, de acordo com a mitologia da cultura a que ele realmente pertencia. Uma crítica embutida nesse confronto e causadora da derrota de Macunaíma é que os cidadãos do Sul não conhecem a cultura irmã do Norte, preferindo continuar alienados quanto à realidade global do país, como quem, provincianamente, olha apenas para o próprio umbigo. Mário de Andrade chamou a narrativa de rapsódia porque o processo de produção do livro foi um apanhado de fatos sociais relevantes ou não, de fatos históricos, causos, lendas, práticas folclóricas, etc. Esse material foi misturado e alterado pelo autor, conforme sua vontade, como se fosse uma receita inventada e improvisada, de acordo com o gosto de quem a prepara. Daí se dizer, também, que Macunaíma é um cadinho cultural. Cadinho é uma espécie de recipiente em que se faz algum tipo de mistura, geralmente relativa à química. O narrador é um papagaio a quem Macunaíma conta sua história, um pouco antes de morrer, e é, então, esse papagaio que nos conta a história de Macunaíma. A linguagem usada está longe de ser a da norma padrão, pois o autor emprega termos do português antigo, palavras de línguas indígenas e de dialetos africanos, termos regionalistas e até mesmo vocabulário do português comum e do erudito. Desse extraordinário trabalho de laboratório linguístico resulta uma linguagem criativa, inusitada e, às vezes, de difícil entendimento.